mais de 10 anos de atividade na área trabalhista. Hoje, comigo, ela é a gestora da área de trabalhista do meu escritório. E eu gostaria muito, obrigado, Victor, eu gostaria muito que a doutora Carolina investisse um tempo de qualidade com vocês. A matéria trabalhista é extensa para a gente, eu sei que hoje a gente tem 2 temas para tratar, a parte trabalhista e a tributária. Mas sem nenhum prejuízo, gente, eu sempre deixo minha aula com uma pequena folga na última aula, para que a gente consiga tratar ou um tema que a gente não conseguiu abordar numa aula, ou trazer temas adicionais. Sem prejuízo, a gente consegue tratar direito tributário um pouquinho hoje, se for possível. Se não der, não tem problema nenhum, a gente trata na aula que vem. Como eu falei, a doutora Caroline tem uma grande gama de informações para trazer hoje. Consumam ela o máximo que vocês puderem. E é imprescindível que vocês façam perguntas, porque eu entendo que a área trabalhista sempre causa muitas dúvidas para a gente. Ponto número 2. A sistemática da aula funciona da mesma forma. A gente tem muita informação, então a gente vai fazer a nossa regra de sempre. Fazemos a nossa aula até às 10, um pequeno intervalo, tirem suas dúvidas, a doutora Carolina se continuar com a gente, Caroline depois se continuar com a gente, ela responde o restante das questões no finalzinho da aula também, tá legal? Dúvidas que tiverem, meus amigos do Instagram que me seguem, e obrigado às pessoas que me adicionaram, obrigado aos amigos que me adicionaram aqui, já mandei até jurisprudência para quem me pediu, olha que legal. Então, se você não é meu amigo no Instagram ainda, você está perdendo, cara. Ó, tô mandando jurisprudência e um monte de coisa legal para quem me pergunta. Mas mandem as perguntas também pelas redes sociais, eu transfiro para a doutora Carolina e a gente vai conversando. Vamos começar nossa aula? Vamos lá. Bom dia a todos. Agora eu vou me apresentar mais uma vez, mas de forma rápida. Eu sou a doutora Caroline, eu cuido da parte trabalhista do escritório. Mais alto? Perdão. Eu sou pós-graduada em Direito e Processo de Trabalho, essa é a minha especialidade, né? 10 anos nessa área. Antes de ser advogada, eu era preposta, então, também era de RH, então, trabalhista, não tinha como fugir dessa área, tá? O direito do trabalho nos condomínios, tá? Ele é amplo, ele engana, todo mundo pensa que se resume à responsabilidade subsidiária. Mas por quê? Porque essa é a principal temática dos tribunais, quando a gente tem uma questão trabalhista em condomínio. Mas tem outras questões também. Considerando o nosso tempo, que ele é curto, né, e que a principal temática nos tribunais geralmente é a responsabilidade subsidiária, vou falar da contratação orgânica, sim, tá, e eventuais problemas que possam acontecer no judiciário, mas vou tentar focar na responsabilidade subsidiária, que eu acredito, né, que é o principal problema dos condomínios hoje, tá bom? Então, vamos iniciar aqui com os princípios. Eu acredito que durante essa semana vocês falaram muito de direito civil, falaram muito de questões contratuais, mas para que vocês possam entender o direito do trabalho, eu vou trazer aqui os 4 principais princípios que o direito do trabalho usa, tem como base para a tomada de decisões, porque é bem diferente dos outros ramos do direito, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é a minha apresentação. O primeiro é o princípio da proteção ao trabalhador, tá bom? O direito do trabalho entende que o trabalhador ele é a parte mais fraca da relação empregado-empregador, tá? Por exemplo, numa relação contratual, quem que detém toda a documentação assinada pelo trabalhador? O empregador. Então, a Justiça do Trabalho, ela tem como princípio que o empregador sempre é a parte mais fraca da relação. Irrenunciabilidade dos direitos. Isso é constitucional, inclusive. Nenhum trabalhador pode renunciar aos seus direitos. O que eu escuto muito? Ah, eu fiz um acordo com o funcionário para ele ser mandado embora e ele me prometeu devolver a multa de 40%. Ele não pode. Ele vai entrar com uma ação trabalhista, vai pedir esses 40% de volta e ele vai ganhar. Princípio da continuidade da relação de emprego. O contrato de trabalho, via de regra, ele é por prazo indeterminado, tá? Então, o ônus de provar uma eventual rescisão contratual é do empregador. Existe a dispensa sem justa causa? Sem dúvidas, tá? O empregador, ele pode dispensar qualquer funcionário sem justa causa. Só que aqui é principalmente no que tange a justa causa. O empregador, ele tem a obrigação de provar que o empregado cometeu uma falta grave, né? E que essa justa causa foi aplicada de forma correta.
Então, o princípio da continuidade da relação de emprego fala sobre contratos por prazos indeterminados, tá? E o princípio da primazia da realidade. No direito civil, né, o principal meio de prova é documentação, né? Na Justiça do Trabalho, é a testemunha. Por quê? O juiz ele tem que buscar a realidade dos fatos, a verdade real. Como o trabalhador ele não detém toda a documentação, como ele é a parte mais fraca da relação, o juiz ele acaba valorando mais a prova testemunhal. Significa dizer que ele não vai considerar nenhum documento? Não, não significa isso. É todo um conjunto comprobatório. Mas a testemunha, ela é ouvida para que ele possa buscar a verdade real dos fatos, tá? Aqui eu trago até o exemplo do zelador, tá? Voltou um pouquinho. Na Justiça do Trabalho, ele fala que ele exercia também funções de porteiro, por exemplo. Como que ele vai provar que ele, além de zelador, exercia a função de porteiro? Com testemunha. Ele não tem uma documentação que prove isso. Então, por isso, o princípio da primazia da realidade, tá? Então, esclarecidas as questões, tá, principiológicas do direito do trabalho, e que o intuito da Justiça do Trabalho não é apenas assegurar os direitos dos trabalhadores de forma equivocada, eles querem um equilíbrio social entre as partes, tá? Então, por isso que a Justiça do Trabalho tem como principais bases esses princípios. E aqui a gente já entra na forma de contratação que tem hoje no condomínio. Hoje a gente tem os funcionários orgânicos, que são as contratações diretas, tá, realizadas pelo condomínio, e os funcionários terceirizados, que é a contratação indireta feita através de prestadoras de serviço. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos principais cargos, principais profissionais contratados pelos condomínios. Então, a gente tem o zelador, auxiliar de serviço geral, faxineiro ou auxiliar de limpeza, jardineiros, porteiros ou controladores de acesso, folguistas, vigias, recepcionistas e gerente predial. O gerente predial, só vou fazer um adendo, geralmente é para condomínios de grande porte, comercial, ele é o braço direito do síndico. Ele ajuda em questões do cotidiano, então gestão de pessoas, um atendimento inicial na resolução de algum tipo de conflito com o condômino, com o funcionário, tá? Para que o síndico ele tenha tempo de fazer outras gestões de empreendimento no condomínio, tá? Aqui eu trouxe a questão do síndico, tá? Porque muita gente me pergunta se ele é um funcionário. Eu só vou fazer um adendo aqui, porque aqui eu vou usar o termo contratação, mas eu uso esse termo contratação por uma questão didática. O síndico, ele é eleito, tá bom? Aqui é só uma questão didática por conta do síndico profissional. Mas ele não é considerado funcionário, porque como ele é o representante legal do condomínio, ele responde de forma cível e criminal. Então, ele não é considerado um funcionário do condomínio, além dele ser eleito. E aqui a gente vai falar um pouquinho do compliance trabalhista. O que é compliance? O que significa o termo compliance? Conformidade. Hoje, o mercado de trabalho, não só aqui no Brasil, mas no mundo, ele visa a importância de assegurar os direitos dos trabalhadores, tem o intuito de fornecer um ambiente de trabalho saudável, seguro, e principalmente para evitar litígios na justiça, tá? Então, o compliance, ele visa com que os empregadores, as empresas, trabalhem de forma ética, em conformidade com a legislação, tá? O que cabe o compliance no condomínio? O condomínio é uma empresa. A gente precisa entender isso. Condomínio é uma empresa, tá? Então, se você for, seja na Justiça do Trabalho, seja na Justiça Comum, até perante a sociedade, condomínio é visto como uma empresa, tá bom? Então, aqui eu trago que o intuito é proteger os direitos dos funcionários, promover um ambiente de trabalho justo e equitativo e evitar potenciais litígios legais. E aqui eu vou destacar
um dispositivo da Constituição Federal que não é muito falado, né, na Justiça do Trabalho, que é a função social das empresas. Está no artigo 170, inciso 2º da Constituição. Tá? E assim ele diz: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme ditames da justiça social. Esse artigo, ele caminha também em conjunto com o artigo 7º da Constituição Federal, que fala sobre os direitos dos trabalhadores, tá? A obrigação dos empregadores de trazer condições de trabalho saudáveis para os trabalhadores. Tanto que nós contamos aí com 34 incisos no artigo 7º. Tá? Como que eu faço isso no condomínio? Eu preciso adotar uma política interna, tá? Visando o bem-estar, harmonia no ambiente de trabalho. Porque, como dito, o condomínio ele faz parte de um ecossistema. Ele conta com trabalhadores, ele conta com moradores que podem ser vistos aí equiparados a consumidores, prestadores de serviço. Então, ele faz parte de um ecossistema e ele tem, sim, que contribuir com essas pessoas, com a sociedade, com a própria justiça, inclusive, tá? Aqui eu trago o artigo 7º, e eu vou até falar do inciso 22, que contribui com o artigo 170. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, olha como é importante que os condomínios, eles mantenham um ambiente de trabalho seguro e digno para os seus trabalhadores, sejam eles orgânicos ou terceirizados. E mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão dos terceirizados. Tá? Então, aqui a gente já falou na questão. Vou dar alguns exemplos, tá, sobre o compliance trabalhista e como que pode ser feito isso num condomínio. Primeiro, criar procedimentos, normas internas sobre o ambiente do condomínio, tá? Outras formas, contratação e demissão. Nós precisamos garantir que as formas de contratação e de demissão, elas sejam de acordo com as leis trabalhistas, tá? Então, por exemplo, independentemente de ser um funcionário orgânico ou ser um funcionário terceirizado, eu preciso garantir que este funcionário ele receba as verbas rescisórias dele no prazo de 10 dias, conforme a lei. Eu tenho que garantir, tá? Segurança e saúde do trabalho. Ambiente de trabalho seguro e saudável, tá? Como que eu vou fazer isso? Laudos como PGR, PCMSO, LTCAT, para eu saber mapear os riscos do condomínio, saber se tem algum agente insalubre, se tem algum agente periculoso, por exemplo, dentro de um condomínio por conta de geradores. Como que eu posso sanar esse perigo, esse agente para o meu trabalhador? Fornecimento de EPI. Na questão do gerador, contratar um engenheiro, verificar o que pode ser feito para reduzir os danos desse gerador, dependendo de onde ele está instalado, porque se estiver do lado de fora já não traria tantos problemas para o trabalhador. Jornada de trabalho e hora extra. Esse aqui eu vou focar um pouquinho mais. Isso aqui é muito importante. O condomínio ele precisa estar atento não apenas à legislação trabalhista, mas também com norma coletiva, tá? Porque a gente trabalha com trabalhadores com escala 6x1, escala 12x36, tem até escala 4x2, 2x2, tem tanta escala, então é preciso que o condomínio, ele se atente às normas coletivas também, tá? Tem norma que não permite, por exemplo, jornada extraordinária de trabalhador que tem escala 12x36, sob pena de descaracterizar essa jornada, e ao invés de eu pagar uma hora extra para ele, além da 12ª hora de trabalho dele, eu vou pagar a partir da 8ª hora de trabalho. Coloca isso no papel, é um prejuízo grande, porque vai depender aí do horário que ele exercia, vai depender do período contratual. Então, é muito importante
ter essa vigilância sobre jornada de trabalho. Teve um cliente que me procurou há umas 2 semanas atrás, falando justamente disso. Pergunta do cliente: doutor, eu notei que os porteiros, eles não estão tendo folga, eles são jornada 12 por 36. E a empresa terceirizada, ela não está mandando um folguista. Então, eles estão vindo um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, e estão dobrando ainda a escala. É permitido? Não é. Eles precisam folgar. Já manda uma notificação para essa empresa. Eles precisam mandar um folguista. Porque se entrar na Justiça do Trabalho, o que vai acontecer? Vai descaracterizar a escala 12 por 36 e eles vão receber hora extra além da 8ª hora. Tá? Isso é muito fácil de descaracterizar por conta dessa jornada excessiva. Tá? Normas internas. Aqui a gente está falando das políticas internas e regulamentos do condomínio, que eu disse um pouquinho antes, tá? Aqui eu vou até trazer um exemplo do assédio. O condomínio ele precisa criar, por exemplo, um canal de denúncia sobre questões de assédio. Tivemos um caso recente também, de um zelador assediando uma funcionária. Então, é necessário que o condomínio ele tenha um canal de denúncia, que isso seja bem divulgado, tá? Para que os trabalhadores eles se sintam à vontade para denunciar esse tipo de irregularidade de ato ilícito, inclusive, né? Para que o condomínio ele tome os procedimentos disciplinares corretos. Treinamento e capacitação. Então, é importante ter um treinamento, capacitação dos seus funcionários, para que eles possam, por exemplo, usar o EPI de forma correta, para que eles possam saber o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer dentro de um condomínio, porque cada um tem a sua cultura, cada condomínio, assim como uma empresa, tem valores, tem uma cultura dos próprios condôminos, existe um perfil, então é importante ter esse tipo de treinamento e capacitação, tá bom? Repetiu aqui. Oi? Exato. Ah, sim. Ou a empresa desempenhar, ou a empresa não faz o treinamento adequado, quanto pode passar um treinamento em algum. Sim, eu vou falar isso na questão um pouquinho mais adiante, não só para funcionário orgânico, mas também para funcionário terceirizado, que com certeza é a principal dúvida. Pode ficar tranquilo que a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante, mas já adianto, tá? Antes de contratar qualquer prestadora de serviço, é necessário fazer toda uma pesquisa sobre a empresa, tá? E exigir documentação, inclusive como que eles capacitam aqueles funcionários para estar exercendo aquela função, tá? Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante, mas já adianto que é primordial que a gente faça essa cobrança, tá? E aqui a gente entra na questão da contratação orgânica e terceirizada. Então, a orgânica, tá? A contratação direta. Quais são as suas principais características, tá? Então, o condomínio ele faz a contratação de forma direta para que o funcionário trabalhe com exclusividade nas instalações deles, tá? Os funcionários são integrados à equipe do condomínio e recebem treinamento específico sobre políticas e procedimentos do condomínio. O condomínio ele é responsável por todas as questões trabalhistas, como pagamento de salários, benefícios, férias, rescisões, encargos sociais. O condomínio ele tem total controle das atividades e horário dos funcionários, tá? Essas são as principais características. E a contratação terceirizada? O condomínio, ele faz essa contratação da empresa terceirizada para que ela forneça funcionário para realizar serviços específicos. Geralmente, limpeza, segurança, manutenção. Os funcionários terceirizados, eles são contratados e gerenciados pela empresa prestadora de serviços e não pelo condomínio, tá? A empresa terceirizada, ela é responsável por todas as questões trabalhistas, né, relacionadas aos funcionários,
E aqui o condomínio ele tem menos controle direto sobre as atividades, horários de trabalho dos funcionários, porque esses aspectos são geralmente definidos pelo contrato com a empresa prestadora de serviço, tá? Aqui é até importante dizer, desde já, condomínio não fiscaliza o funcionário diretamente, ele fiscaliza a prestação de serviços da empresa, ele fiscaliza o contrato, por isso que o contrato ele tem que ser muito bem delineado, muito. E mais para frente eu vou falar dessa questão também para vocês. Quais são as vantagens de cada contratação? Existe certo e errado? Não sei, depende. Vai depender da realidade de cada condomínio, tá? Então, quais são as vantagens aqui de uma contratação orgânica? Maior controle e supervisão. Aqui eu vou poder falar diretamente, entra até aqui, ó, comunicação direta. Eu vou poder falar diretamente com o funcionário, orientá-lo, fiscalizá-lo, se tiver que corrigir algum tipo de procedimento que ele esteja cometendo, eu posso fazer isso de forma direta. Integração à cultura organizacional. É a cultura do condomínio, tá? Eu coloquei o termo organizacional porque porque nós não temos apenas o condomínio residencial. Eu preciso lembrar que tem o comercial, né? Então, a gente tem que fazer essa integração à cultura deles. Por exemplo, eu estou no condomínio residencial, onde os condôminos são majoritariamente idosos. Eu preciso falar para ele como proceder numa eventual resolução de conflito, por exemplo, com uma pessoa com um pouco mais de idade, né? Tem que ter aquela paciência, explicar, enfim. Flexibilidade e adaptação. Então, eu posso moldar o contrato de trabalho, claro que sempre dentro de acordo com a legislação, deixando isso bem claro, e com as normas coletivas. Mas, por exemplo, se ele precisar resolver um problema pessoal, eu posso liberá-lo, eu não preciso pedir para a empresa terceirizada para liberar e colocar uma outra pessoa no lugar, eu posso fazer isso de forma direta. Não, vai lá resolver, vai das 10 às 15, que é um horário que tem menos fluxo, não vai trazer problemas. E maior senso de pertencimento. Quando a contratação é direta, isso é um fato. Quando a contratação é direta pelo condomínio, o funcionário, ele tem um senso de comprometimento muito maior, ele se sente parte do condomínio, ele tem até um zelo maior. E eu falo isso por experiência própria, eu já morei em condomínios em que tinha funcionários orgânicos, e hoje o que tem os funcionários terceirizados. Quando a gente fala de funcionário orgânico, eles cuidam como se fossem deles. É impressionante, tem essa diferença. E a contratação terceirizada. A vantagem, especialização e expertise. Por exemplo, eu preciso de um vigilante armado. Eu não consigo fazer essa contratação direta de forma fácil, se é que eu consigo, porque tem muita legislação envolvida. Então, se eu contratar uma empresa terceirizada, ela já sabe como fazer, já tem a documentação, eu não preciso nem me preocupar com isso. Tem a redução dos encargos trabalhistas, isso é um ponto muito positivo da contratação terceirizada. Redução de preocupação com a gestão de pessoal, isso também ajuda muito o síndico. Acesso a tecnologias e recursos. Então, por exemplo, numa prestação de serviço de limpeza industrial, uma empresa terceirizada, ela tem um acesso muito mais fácil a equipamentos, né, industriais, por um valor muito mais acessível. Imagina um condomínio ter que comprar um equipamento desse, é muito caro, né? Então, até a contratação terceirizada aqui, ela tem essa vantagem. E ela tem o foco na principal atividade. Volto no exemplo da vigilância armada, tá? Agora as desvantagens. Da contratação orgânica. Custos trabalhistas adicionais, né? Isso acho que já diz, né, a própria denominação aqui. Complexidades administrativas, então tem que lidar com questões de gestão de pessoal, gestão de folha de pagamento, riscos trabalhistas. Aqui, o condomínio, ele vai responder de forma direta. Então, vamos supor, aconteceu um acidente de trabalho. Eu vou responder de forma direta. Se eu não fizer o acompanhamento, se eu não fornecer os EPI, se eu não tiver o mapeamento de riscos do condomínio,
e houver esse acidente de trabalho, eu respondo de forma direta perante a justiça, tá? E a falta de especialização. Então, às vezes, o condomínio, ele não tem expertise para contratar um funcionário específico para aquela determinada função. E a contratação terceirizada? Menor controle, né, sobre a qualidade, porque eu não posso fiscalizar de forma direta o funcionário, eu tenho que repassar para um supervisor, para que ele repasse para a empresa, se torna mais burocrática essa comunicação. Dependência de terceiros, ainda vou depender se o supervisor vai passar para alguém responsável da empresa. Risco de rotatividade, isso é extremamente comum na área de prestação de serviços, tá? Se bem que aqui eu vou fazer um adendo e um elogio ao meu síndico. Ele contratou uma empresa que até os 6 anos os mesmos funcionários. É maravilhoso. Menos flexibilidade, como eu disse um pouquinho antes, eu não posso dispensar um funcionário. Eu vou ter que falar com alguém da empresa para poder dispensar esse funcionário. E eu fiz questão de colocar esse aqui, ó, possíveis conflitos de interesse, que esse é um problema também que pode acontecer. A empresa terceirizada entende que o meu condomínio, ele é potencialmente, financeiramente falando, melhor que o do Thiago, por exemplo. Então, ele vai mandar para o meu condomínio os melhores prestadores de serviço. E para o do Thiago, ele vai mandar qualquer um. Então, existe essa possibilidade também, eu sei, mas tem essa possibilidade. Existe, mas acontece. Então, isso é importante destacar, tá? E aqui a gente entra as cautelas contratuais trabalhistas, que eu acredito que é o que todo mundo realmente busca saber. Veja, de novo eu trago aqui a questão do compliance, tá? É muito importante essa padronização de procedimentos dentro do condomínio, tá? Tem que ter a definição de responsabilidades, tem que ter a promoção de um ambiente de trabalho seguro, harmonioso e cooperativo, prevenção de conflitos, estabelecer normas de segurança e saúde no trabalho, promover a produtividade e garantir que o condomínio esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos trabalhistas aplicáveis. Vejam, aqui a gente não tem apenas a questão trabalhista, mas também o condomínio ele pode ter aí sanções aplicadas por um Ministério Público do Trabalho, por exemplo, se ele sofrer uma fiscalização, porque não está cumprindo algum tipo de norma. Então, o compliance trabalhista, ele é de extrema importância para toda e qualquer empresa, incluindo o condomínio. Como que faz a implantação? Eu trouxe alguns exemplos, tá, de como que a gente pode fazer essa implantação do programa de compliance, para facilitar até essa padronização aí de procedimentos. Então, em primeiro lugar, mapear e gestão dos riscos. Quais são os meus riscos? O que eu posso fazer para evitá-los? E se ele acontecer, o que eu faço para solucionar esse risco? Implantação do código de conduta, tá? É uma convenção regimento interno. O que se espera de um funcionário, o que se espera de um condômino, isso é importante. Deixa eu até fazer um adendo aqui também, de novo. Morador, tem muito morador que acha que é chefe do funcionário, do condomínio, tá? E se o morador cometer algum tipo de conduta que venha a tratar de forma vexatória o trabalhador, ou até mesmo ameaças, o condomínio responde. O condomínio responde por conta desse morador. Então, é importantíssimo que a convenção e o regimento não é só em relação ao trabalhador, em relação ao síndico, em relação ao conselho, mas também aos moradores. Eles também são detentores de obrigações e direitos. O morador, ele só lembra do direito. Agora, da obrigação é um pouquinho mais difícil. Realização de treinamentos. Aqui, eu vou até trazer um pouquinho mais por conta do questionamento do colega. Eu preciso exigir das empresas, eu, condomínio, se eu faço uma contratação orgânica, eu preciso fornecer os treinamentos. Só que se eu faço uma contratação de empresa terceirizada, eu preciso exigir dela todos os cursos de capacitação para que os funcionários exerçam aquela função, tá?
que eles estão de acordo com as normas e regimentos internos do próprio condomínio. É importante, tem que exigir isso sim da prestadora de serviços. É difícil? É. Não vou mentir, é difícil você achar uma prestadora de serviços que trabalhe dessa forma. Mas tem que exigir. Por quê? Porque o condomínio, ele é responsável subsidiário dessa empresa. Então, exija sim, tá? Por exemplo, uma vigilância armada. Eu preciso saber se aquele funcionário tem a capacitação para manusear uma arma de fogo. Eles têm que provar. Pois não. Por exemplo, a empresa, a princípio, ela apresenta ela passa o treinamento de vigilância, a pessoa tem a certificação. Perfeito. Mas aí essa parte interna do acompanhamento tem, a empresa fala, não, nós passamos, mas não passou, por exemplo. Ixi, como? Ou seja, uma a gente tentar algum movimento que comprovasse que a empresa ela fez o treinamento que faz uma prevenção de funcionários, naquele caso específico do economia, mas se na ausência de treinamento adequado, pode diariamente passar esse treinamento, ou seria o caso da condição de trocar de empresa. Então, é melhor não tentar treinar o funcionário para complementar o treinamento que já vem. Tá. É melhor trocar de empresa, ou poderia, no caso, assim, complementando também, já fez, são dos órgãos sociais e tal, a parte interna do governo, por exemplo, desse treinamento feito com o próprio. Tá, entendi. Ah, perdão. Qual que é o questionamento aqui em sala de aula? Se eu, como condomínio, posso exigir da empresa terceirizada e como que eu posso fazer essa comprovação de treinamento específico das normas e regimentos internos de um condomínio, tá? E se eles se recusarem de fazer esse treinamento, se eu troco de empresa? Bom, nesse caso, contrato é tudo, tá? É importante que o condomínio, antes de efetuar a contratação, coloque a cláusula que tem que passar um treinamento específico sobre o regimento interno. O condomínio se obriga a fornecer, né, o regimento interno para que eles possam elaborar aquele treinamento e aí sim fazer a aplicação. Eu realmente não recomendo o treinamento direto pelo condomínio, tá? Isso eu não recomendo. Sempre pela empresa terceirizada. Se for uma empresa terceirizada séria, ela vai fazer, tá? E eu falo isso por conta torno até como exemplo o meu condomínio, eles fazem. Então, tem empresas, assim, que trabalham de forma correta. Se desde o início a empresa se recusa a fazer um treinamento, então você pode ter certeza que mais para frente você pode ter dor de cabeça, porque os treinamentos, eles não são apenas admissionais, eles também são esporádicos. Então, é necessário que se faça uma reciclagem dos funcionários no decorrer da relação contratual. Então, eu sugiro isso. No contrato, deixar muito bem esclarecido que tem que ser feito um treinamento, não precisa ser um treinamento de um dia inteiro, mas que seja repassado para o funcionário as normas e regimentos internos daquele condomínio específico, tá? Solucionei sua dúvida? Então, tá bom. Abertura de canais, tá? Como com garantia de sigilo, privacidade dos envolvidos. Aqui é o canal de denúncia que a gente falou um pouquinho antes, tá? Eventuais assédios sexuais, assédio moral, o funcionário ele precisa saber que ele tem um canal de denúncia, e não apenas o condomínio, mas a empresa terceirizada, e ela tem que disponibilizar isso para o funcionário, seja por site, regimento interno da empresa terceirizada é por escrito, então tem que ter. Aplicação correta de medidas disciplinares, torno como exemplo a justa causa. Por que eu vou te dar a justa causa? Você recebeu uma advertência verbal, outra escrita, você tomou uma suspensão e você cometeu a mesma falha, então aplica-se a justa causa.
E auditorias. É importante realizar essas auditorias para ver se essas normas estão sendo aplicadas de forma correta, se elas estão sendo executadas. Então, sob o viés trabalhista, é muito importante que sejam avaliados os processos adotados pelo departamento pessoal, geralmente condomínio aqui, administradora de condomínios, tá? Mas tem condomínio que tem um próprio setor que faz todos esses pagamentos. Registros documentais dos contratos de trabalho, verificação de conformidade com legislação trabalhista e demais normativos aplicáveis aos contratos de trabalho. Exemplo, convenção coletiva. É importante saber. Necessidade de relatório de produtividade e avaliação de desempenho. Esse aqui é mais para contratação orgânica, tá? Esse tipo de relatório e avaliação você pode exigir da empresa terceirizada, mas nunca fazer uma avaliação direta do funcionário terceirizado. E políticas de advertência. Então, aqui eu trouxe algumas desconformidades que são muito comuns, tá? Em condomínios. Então, não atendimento à política de advertências para ensejar a demissão por justa causa, tá? Tem um caso recente, inclusive, a síndica liberou um terceirizado para resolver um problema dele pessoal, não avisou a empresa terceirizada, que aplicou uma justa causa nele. Tá errado. Tá todo mundo errado. Não atendimento às convenções e acordos coletivos. Tornamos ao exemplo da escala 12/36, não cumpriu. Não encaminhamento ao INSS por somatória de atestados no período superior a 15 dias. É muito comum isso, tá? Não, nem só em condomínio, tá? De um modo geral. Não encaminhar funcionário para o INSS. Atestado somou mais de 15 dias, manda para o INSS. Agenda, conversa com o funcionário, manda. Não fornecimento de EPIs por ausência de laudos como PGR, PCMSO e LTCAT. Aqui, o condomínio, como geralmente ele faz contratação de empresa terceirizada, ele entende que ele não precisa ter esses laudos, mas ele precisa, tá? Essa é uma forma de mapeamento de risco. Tem que ter, é muito importante. Vou trazer mais um caso recente. A empresa terceirizada não tem nenhum documento desse. O condomínio, graças a Deus, o condomínio tem essa documentação, vai ajudar na realização de uma perícia para verificação de insalubridade. Então, tem que ter, tá? E aqui a gente fala da assessoria jurídica, é importante ter uma assessoria jurídica na hora em que nós falamos de compliance, na hora que nós falamos de cautelas contratuais. Não é porque aqui a gente está falando de uma relação trabalhista que eu vou falar apenas com o advogado trabalhista. Eu preciso unir forças do trabalhista com o civil. Caminha junto, não adianta. O direito do trabalho, ele não fala só da CLT. Ele aborda todos os ramos do direito. Nós já falamos da Constituição Federal. Tem a questão civil aqui, fala de criminal, por exemplo, o assédio sexual. Então, é muito importante essa assessoria jurídica na hora de análise de contrato, fazer adendos, distratos, é muito importante. Aditivos. Agora, vamos entrar na parte das terceirizadas, que a gente vai falar da culpa in eligendo e a culpa in vigilando, tá? Na contratação de uma prestadora de serviços, 5 minutos já? Para o intervalo? Tá bom. Então, vamos lá. Não, eu vou fazer só uma introdução ao tema. Não, eu estou pensando, eu vou fazer uma introdução ao tema. O que é a culpa in eligendo? Tá? É a responsabilidade da empresa que não soube escolher a prestadora de serviço. E a culpa in vigilando é a falta de fiscalização desse contrato. Tá? Então, antes de adentrar de uma forma mais minuciosa nessas questões, é importante entender que eu preciso escolher muito bem aquele que eu estou contratando. E eu preciso fiscalizar essa empresa que eu contratei. Tá? Então, dito isso, eu não me aprofundar, senão eu me empolgo, não paro de falar. Vamos...
Dá tempo de pergunta? Ah, então, perfeito. Então, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Bom dia. Qual a responsabilidade da administradora nesses casos? Depende. Depende qual foi a forma de atuação dela, tá? Então, por exemplo, se ela fez a indicação da empresa, ela não tem responsabilidade, porque ela indicou, o poder decisório de contratação é do condomínio. Agora, se ela fez a contratação de forma direta, porque tem a administradora que faz isso, aí ela vai ser responsável. Na esfera trabalhista, talvez, difícil, mas talvez. Caberia aqui ao condomínio o quê? Responder na esfera trabalhista e entrar com uma ação de regresso contra a administradora, tá? Isso. É que perante a Justiça do Trabalho, quem vai responder é o condomínio, tá? É o condomínio. Por isso que eu trago muito o termo condomínio aqui, tá? Mas vai depender muito da atuação da administradora na contratação da empresa terceirizada. E aí a empresa terceirizada, nós descobrimos que era do grupo da administradora. E aí não encontrava contrato, não encontrava nada disso. E os valores super altos. Então, a gente já tem isso aqui na auditoria, né? A colega nos trouxe a seguinte informação, a seguinte situação, que descobriu-se que a administradora, ela fazia parte do mesmo grupo que a empresa terceirizada, né? E eles estão pensando em pedir uma auditoria, porque os valores estavam altos, não tinha contrato, não tinha nenhum documento. E recomendo, essa vai ser uma questão na justiça comum, tá? Mas faça sim uma auditoria, faça. É importante. A administradora, ela tem a obrigação de prestar contas daquilo que ela está fazendo. Eu acredito que tem, inclusive, isso, né? Tem uma cláusula contratual sobre isso. Ela precisa ter essa transparência com o condomínio. Aí eu te questiono, o síndico, ele não fez parte da contratação, na época que ele foi eleito com essa empresa? Tá. Porque suponhamos que o síndico faça parte disso, ele responde junto. Agora, se ele não faz parte, ele comprova que ele realmente só foi uma coincidência, aí tudo bem. Mas é importante essa auditoria sim. Aí essa questão eu trago até para o doutor Tiago, para me ajudar. Quem que é a empresa mais indicada para fazer essa auditoria? Porque é uma questão cível aqui, contratual. Eu acho que tem 2 microfones. Vou usar o seu, não tem problema. Bianca, repete a pergunta para o pessoal de casa ouvir, por favor. A empresa mais indicada, o profissional mais indicado para que faça essa auditoria? Legal. Quando a gente fala em auditoria específica, não só na questão trabalhista, mas na questão contábil, a gente tem que pensar que tem que ser uma empresa isenta de qualquer vínculo com essas empresas que vão ser auditadas. Amigo, parceiro, já realizou algum outro trabalho com essa empresa. O cuidado com as auditorias é sempre a independência. Então, sempre procura um profissional que vai te passar essa transparência da independência e pergunta, pesquisa, conversa, ó, a auditoria vai ser feita contra a empresa X. Já fez trabalho para essa empresa? Puxa a capivara da empresa, como a gente fala no termo popular, e está tudo certo. Então, a independência, para mim, é o melhor preceito para que você faça a contratação de uma auditoria em qualquer âmbito dentro do condomínio ou de uma empresa. Legal? Pergunta para o pessoal de casa aí, ó. O pessoal quer falar com a gente também. Verdade. Alguém aqui tem mais alguma pergunta? Pois não? Me ajuda com as perguntas, por gentileza. Sim. Esclarecer algo por assim, digo isso porque assim, as pessoas acham que o síndico é a parte requerida,
processo, mas não é. Perguntar se existe alguma limitação ou só uma limitação de que realmente a gente esclareça isso. Parece que é o síndico que é pago em tudo, e na verdade o condomínio não responde precisamente para tanto, né? E as pessoas têm que ter esse senso, essa preocupação coletiva. Se a gente quiser vamos ser responsáveis. Perfeito. Não, perfeito. Questionamento aqui do colega. Como passar para os moradores essas questões trabalhistas, as obrigações trabalhistas, porque geralmente quando a gente fala de responsabilização de condomínio, as pessoas pensam somente no síndico. E aqui, excelente pergunta, excelente, porque os moradores, eles se esquecem que quem mora no condomínio, quem usa o condomínio são eles também são proprietários. Então, vamos supor, numa eventual ação trabalhista, tá? A primeira, o trabalhador ganhou a ação, a primeira reclamada sumiu, não consegue executar a primeira reclamada, a execução foi direcionada para o condomínio. Só que o condomínio não tem dinheiro. O que o judiciário faz? O trabalhista? Os condôminos que vão pagar. Então, é importante deixar isso claro no regimento interno. O que eu sugiro? Numa reunião, fazer uma reunião extraordinária, uma assembleia, pelo menos falar de forma bem sucinta a importância e o zelo pelos funcionários, sejam eles orgânicos ou terceirizados. Se tiver qualquer tipo de problema, o morador ele tem que falar com o síndico, ele não tem que falar direto com o funcionário, né? Então, é importante delinear essas regras e transmiti-las para os moradores, tá? E aí também passar uma cópia por e-mail, para se resguardar. Olha, todos os moradores foram informados. Se você insistiu fazer e nós estamos sendo acionados na justiça, a gente vai ter que cobrar de você esse valor, porque foi passadas as informações. Mas eles precisam entender que na esfera trabalhista, eles também respondem, tá? Eles também são executados, têm que pagar a dívida. Pessoal, até eu tenho um adendo a essa questão que a doutora Carolina está trazendo para a gente, e o pessoal de casa já quiser levantar a mãozinha, a gente vai começar a abrir aqui para as perguntas do pessoal do virtual, até pelo tempo que a gente tem do nosso lanchinho, né? Mas teve um caso no escritório, acabou não virando uma questão trabalhista, acabou virando uma questão de danos morais contra a síndica, a favor da síndica contra os moradores. Mas a retaliação à síndica era tão grande que as pessoas começavam a reclamar do trabalho dessa síndica de forma descabida, não tinham elementos para isso, que a moradora que estava encabeçando o grupo do contra falava o seguinte: pessoal, lá o condomínio tinha tem uma terceirizada. Ela falava: pessoal, a síndica não está zelando pelo trabalho dos prestadores de serviço aqui. Lembrando que a gente conversou na aula passada. Então, todo mundo tem a obrigatoriedade de pedir para que o serviço seja realizado. Se você vê o funcionário limpando o chão e não limpando direito, aborda o funcionário da terceirizada, olha que absurdo, e peça para ele fazer a limpeza direito. Se o zelador não está fazendo o trabalho dele direito, fala com o zelador para ele fazer o trabalho dele direito. E aí olha o risco que essa mulher, sem saber o que ela estava falando, causou para o condomínio, se caso amanhã exista necessidade desses empregados reconhecerem um vínculo direto de trabalho com aquele condomínio. Né? Ela está dando a deixa para um risco, para um passivo trabalhista gigantesco. Exatamente. Podemos responder o pessoal aqui de casa, Carol? Podemos. Vocês me procurem no intervalo se tiver mais dúvidas. Pode perguntar, Andréa. Bom dia, como é que você está? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre as empresas terceirizadas, né? No caso de, por exemplo, condomínio residencial que contrata a vigilância armada, né? Tem sempre a turma que é contra e as pessoas já estão tão desesperadas com assalto, enfim, aí tem a turma que quer que o condomínio contrate a segurança armada. Qual que é a responsabilidade do condomínio e até do síndico, no caso, por exemplo, de uma troca de tiro, algo que possa trazer algum prejuízo ou para algum morador ou para algum transeunte, né, ou até para um próprio funcionário da empresa terceirizada numa troca de tiros? Eu gostaria de saber, assim, se isso implica alguma responsabilidade pessoal do próprio síndico de ter feito a contratação
E do condomínio, se ele vai responder também, né, por eventual prejuízo aí para material ou moral para qualquer uma dessas partes. Quer responder, Carol? Eu complemento? Porque vai envolver duas áreas aqui, tá? Estamos aqui para isso. A gente se ajuda. Nessa questão, na esfera trabalhista, o condomínio ele é responsável, sim, tá? De forma subsidiária, porque aqui a gente vai entrar até no próximo bloco, na questão do eligendo, tá? E na questão do invigilando. O condomínio ele precisa se certificar que aquela empresa ela realmente está apta, tá, para fornecer mão de obra especializada, que ela possui todos os requisitos, né, exigidos por lei para poder prestar esse serviço, tá? Na esfera trabalhista, sempre vai responder de forma subsidiária por conta da súmula 331, que não exime a responsabilidade da subsidiária, tá? Agora, em relação ao síndico e em relação ao condomínio na esfera civil, aí eu já deixo com o doutor Tiago. Isso. E aí, Andréia, na parte contratual, por exemplo, existe uma culpa, uma responsabilidade solidária. Muito boa pergunta da Andréia aqui. Sim. Se acontece, de repente, uma eventualidade, uma troca de tiros entre um funcionário, ainda que terceirizado do condomínio, uma pessoa da rua, e nessa troca de tiros, uma bala... isso, né, Andréia? Uma bala perdida pode atingir uma pessoa. Isso, exatamente. Existe a responsabilidade solidária da empresa e do condomínio. O condomínio, aproveitando o gancho aqui da doutora Caroline, né, que utilizou a parte contratual da culpa em vigilando responsabilidade do condomínio observar as boas práticas realizadas também pelo prestador de serviço, assumir para si essa responsabilidade. Então, se há um erro no prestador de serviço contratado, o condomínio, como um todo, responde por aquela atividade. E aí a gente vai ter que entrar numa seara depois, André, e aí com mais calma, se você quiser, a gente desenvolve essa pergunta. Se você for minha amiga no Instagram, depois eu te respondo com mais calma. Olha a troca de favores. Você vira minha amiga, eu te mando uma mensagem mais completa. Mas para a gente ganhar em tempo e objetividade, responsabilidade solidária, avaliar questões como negligência, imprudência e imperícia são necessárias, e aí a gente pode, em determinada situação, o condomínio sendo responsabilizado, ter uma ação regressiva contra a empresa terceirizada que opta por ter o funcionário armado dentro daquela região. Respondi, André, ainda que muito sucintamente. Sim, respondeu. Só uma coisa que eu ainda fiquei em dúvida. E o síndico, pessoalmente, não se isso vai aprovado numa assembleia, tal, o síndico teria alguma também responsabilidade ou não, somente o condomínio? Depende. Lembra que ontem a gente falou sobre responsabilidade? Excelente também pergunta da Andréia. Tiago, se tem essa troca de tiro, uma pessoa ferida, o síndico vai responder pessoalmente por o que aconteceu? E aí lembra que a gente falou de responsabilidades. Se isso é levado para o âmbito da Assembleia, Andréia, e a Assembleia topa a contratação dessa empresa, né, não existe nenhuma contrariedade com relação à contratação dessa empresa, o condomínio é responsável. Se por uma prática de excesso de atribuição do síndico, esse tiroteio aconteceu, por exemplo, o síndico começa a falar para os terceirizados, que é um absurdo, mas pode acontecer, gente, se o negócio pegar fogo, atira mesmo, não quero nem saber. E a ordem veio do síndico, ele está assumindo para si a responsabilidade pessoal por qualquer eventualidade que possa acontecer. E aí, comprovadamente, a gente precisa de provas, comprovadamente, a gente entendendo que o síndico fugiu daquela atribuição dele, assumiu para si uma responsabilidade, além daquilo que é a atribuição contratual, ele pode responder sim pessoalmente pelo que aconteceu. Mas isso tudo é muito sensível, são elementos de provas que são necessários para serem avaliados, e tudo faz crer que a gente precisa de um conjunto de fatores para compreender quem vai ser responsabilizado. Se só o condomínio, se só a empresa depois de uma ação de regresso, ou se o condomínio e o síndico depois na pessoa daquele gestor. Legal? Tá certo. Obrigada, professor. Maravilha. Próxima pergunta do virtual. Fala comigo, pessoal do virtual. Eu sei que você está em casa, você quer almoçar, ver o Globo Esporte, agora TV Globinho, né, gente? Está passando. Não passa mais TV Globinho? Não sei. Não sabe. Mas tem TV Globinho, tem Fátima Bernardes. Desliga a TV e fala comigo. Quem aqui do presencial quer conversar com a gente? Pergunta. Bianca quer perguntar de novo? Então pergunta de novo. Pergunta depois. Tá bom. O Ale vai perguntar. Pergunta, Ale. Não passa mais. A contratação, ela é meio que disfarçada. Contrata-se uma empresa para fazer segurança externa, mas é uma empresa de policiais. Policiais podem, então, eventualmente andar armados. Sim. Uma situação que isso aconteceu, eu teve que insistir no mínimo, ter feito um
preocupado com a responsabilidade que poderia recair sobre o síndico. Mesmo entendendo agora que essa responsabilidade não seria minha, uma vez exposto isso em assembleia, e a comunidade assemblear falou, ok, a gente quer contratar mesmo assim, eu não me senti confortável em avançar com aquilo, mesmo a... Então, assim, mas se eu tivesse avançado, eu não teria quanto síndico responsabilidade por aquela contratação, é isso? Pergunta do Ale aqui pra gente, pro presencial. Tiago, eu compreendi a situação e ele teve uma experiência com o condomínio em que o convocou, contratou ele como síndico profissional, mas ele não se sentiu confortável para continuar com aquele condomínio exatamente pela postura de terem uma contratação de uma empresa com segurança armada. O que eu falo, Ale, dentro da sistemática dos contratos, o que está claro, o que está na mesa, não tem erro. A palavra dita, formalizada e concretizada, ela leva a gente à percepção, obviamente, do que aquilo traz uma segurança jurídica para a gente. Então, em tese, se o condomínio aceita para si, enquanto instituto, enquanto instituição, fazer a contratação através da assembleia, não tem nenhum dos vícios de consentimento que a gente trouxe na aula passada, e está clara a percepção de que existe um risco, e eu às vezes amarraria até numa assembleia, gente, eventuais riscos que possam acontecer com pessoas na rua ou qualquer outro tipo de situação, quem vai assumir integralmente é o condomínio. As pessoas aprovam esse tipo de deliberação, excluindo a responsabilidade do síndico, a tendência é que o condomínio assuma isso integralmente para si. Riscos que isso pode acontecer. Meu amigo, a gente está falando de vidas humanas. E aí a gente tem uma linha muito fina, tênue, entre a questão da não responsabilidade e da responsabilidade. Então, o risco é, se alguma palavra dita de forma errada, equivocada, uma compreensão não concreta for trazida para a seara da responsabilidade e direcionar isso para o síndico, o risco de você ser responsabilizado é enorme. Assim, não só como na seara da questão da seara criminal, contratual, a gente falou ontem do direito ambiental. Qualquer situação em que você vai fugir da sua atribuição e os indícios mostrem que, por algum equívoco ou simplesmente uma ordem que não foi bem compreendida, a atribuição do ALE, ela foi superada, a responsabilidade foi superada, a bucha cai na sua mão. Perfeito. Situação estranha e arriscada, né? Porque esse é o ponto. Primeiro que a contratação não poderia acontecer. Existe, eu acho, o Carol me confirma se estiver errado, existe alguma coisa no estatuto que proíbe essa contratação fora da corporação ou é permitido? Não, proíbe. É proibido. A corporação não permite. Legal. Sim, era uma empresa contratando. Policiais. Legal. Que prestariam serviço de vigilância. Então, Mas era por ser policial, ele tem porte de arma. Sim, sim. E aí, veja, o que a Carol trouxe para a gente é muito interessante. Então, a empresa já começa errada, né? Ela faz uma contratação errada. E por isso que é interessante o advogado no condomínio para avaliar essa situação. Legal, a empresa lá opera de uma forma indevida, ilegal. Vocês vão topar a contratação? Pô, vamos topar. Se vocês topam a contratação cientes de que haja a ilegalidade, aí sim você está assumindo a responsabilidade por aquilo. E é independente da questão da assembleia, a lei, porque daí você está assumindo algo que vai em desacordo com a lei. Leva isso para uma assembleia, a assembleia vai aceitar, mas o a lei, enquanto gestor, franquia aquilo. Aí, desculpa, meu amigo, a responsabilidade é para todo mundo, vai para o condomínio e vai para o síndico também. Fez bem renunciar. Legal? Pergunta do meu amigo Conrado, sempre muito elegante, Conrado. Bom dia para você, como é que você está? Bom dia, doutor Tiago, tudo bem? Tudo maravilhoso, e você? Obrigado, tudo ótimo. Aqui em Campinas, bastante calor. Primeiro, queria agradecer aí a apresentação, acho que a aula, né, que foi nos dada, acho que assunto muito pertinente, embora não seja a minha área de atuação, eu me aventuro um pouquinho, tá? Em relação, tratamos aí da terceirizada, funcionário próprio, enfim, as responsabilidades, só que eu acho que seria interessante, e aí até para eu entender um pouco o mercado aí de São Paulo, como é que está agindo nessa situação. Em relação à substituição da portaria própria por portaria virtual, né, em relação àquela cláusula que algumas convenções, uma é 34, a outra é 33, da Convenção Coletiva de Trabalho, né, que aplica multa ao condomínio que fizer, né, na verdade, essa substituição aí, sem pagamento da multa, enfim, como vocês têm tratado isso em São Paulo?
Bacana. Eu sei que em Campinas está uma guerra sindical grande, né? A gente tem também alguns clientes na região, Conrado, e a gente tem tido bastante dificuldade, depois a oportunidade de a gente tomar um cafezinho para falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem uma dificuldade nessa transição muito grande. Lucas levantou a mão, a gente já vai responder. Carlos, quer tratar alguma coisa? Porque a gente tem enfrentado... Sim, aqui em São Paulo, essa questão ela não está sendo enfrentada, tá? Até mesmo porque os condomínios aqui em São Paulo, eles estão optando pela portaria presencial, mesmo por uma questão de segurança. Mas em convenção coletiva, a gente não enfrentou essa situação. Mas caso viesse a ocorrer esse tipo de situação, é importante que o condomínio ele sente com o síndico e os advogados para mapearem os riscos, né? E principalmente verificar essa questão da multa, tá? É importante porque, pelo que você está me trazendo, eu entendo que essa multa, na verdade, o sindicato ele está tentando proteger o emprego do trabalhador. Então, o TRT-15, ele tem esse viés paternalista, né? Tivemos até um exemplo aí de uma empresa automobilística que fez uma demissão em massa, e a Justiça do Trabalho do TRT-15 determinou a reintegração de todos os funcionários, cancelou todas as demissões e eles foram recontratados. E aí sim, essa empresa ela promoveu aí o programa de demissão voluntária. Aqui em São Paulo, essa questão ainda não tem visto. Não tem. Só para repetir aqui para o pessoal, em Campinas tem ocorrido alguns fatos referentes a algumas a sindicatos, né, ou sindicato das empresas terceirizadas, que faz uma pressão política / social para os condomínios que trocam as suas portarias de portarias presenciais para portarias virtuais, inclusive exigindo a aplicação de multas. Em São Paulo, Conrado, só para deixar muito claro, a gente não enfrenta tanto essa briga de forma tão incisiva como tem acontecido em Campinas, mas a gente topa a briga e, a depender da situação do condomínio, como a doutora Caroline bem falou, mapeia o risco e compreende até onde a gente consegue avançar numa possível negociação. Em São Paulo, como isso tem sido muito pouco na nossa atividade, né, não tem tido uma influência assim como está acontecendo na região, a gente acaba avaliando caso a caso isoladamente, e aí às vezes tenta contato com um sindicato, em muitas oportunidades não há nem o contato com o sindicato, se o condomínio topa o risco e enfrenta a troca. Isso depois vai me trazer uma outra pergunta, mas a gente vai segurar mais um pouquinho. Mas, Conrado, me fala se eu respondi e vou abrir para o Dr. Lucas agora. Pessoal, depois do Dr. Lucas a gente vai para o nosso lanchinho. Fala, Conrado. Não, respondeu? Respondeu sim. Eu achei interessante puxar um pouco esse ponto, que eu não sabia realmente como que estava sendo em São Paulo, tá? Mas realmente, aqui em Campinas é uma disputa bastante acirrada, e o mais engraçado, né, por assim dizer, que o sindicato patronal, ele concordou com essa situação, né, então é onde está o maior embate. E aí eu deixo até uma perguntinha no ar aí para os doutores que estão nos assistindo, qual de vocês tem algum cliente que já foi convocado para uma assembleia para debater uma convenção coletiva aí de trabalho? Bom, mas muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu vou levantar a mão porque eu já tive. Mas depois a gente bate um papo. Meu outro colega, o Dr. Lucas Savarese, que me levantou a mão. Bom dia, doutores, tudo bem? Bom dia, Dr. Lucas, tudo bem? Obrigado por ter aceitado lá no Instagram, me adicionado de volta, tomei até um susto. Eu falo, normalmente os professores não seguem de volta, quando você seguiu lá, porque... Eu sigo de volta, eu pesquiso a vida das pessoas, dou like, conta comigo. Manda, doutor Lucas, vamos lá. A primeira dúvida, acredito que seja até bem simples, né? Porque teve um caso que eu peguei trabalhista, que foi o cargo dele era gerente de condomínio. A doutora falou sobre gerente predial. É a mesma coisa? Não muda nada? Só muda o nome? É a mesma coisa, tá? As funções são as mesmas. E provavelmente o CBO é o mesmo. Você pode até conferir isso no site do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, que vai confirmar isso. É uma nomenclatura outra que modifica, mas as funções, as atividades são exatamente as mesmas. Perfeito. No caso de ação trabalhista contra o condomínio, quem que é atribuído o dever de fornecer os EPIs? Quem que vai ser cobrado? Esse gerente de condomínio ou o próprio síndico? Então, numa eventual ação trabalhista vai depender. Se for um funcionário orgânico cobrando na Justiça do Trabalho, o condomínio tem que fornecer, tá? É o condomínio que tem que dar todo o treinamento, mapear os riscos, saber quais os EPIs que ele tem que fornecer
e EPIs com qualidade e com a certificação, tá, de aprovação daqueles EPIs que ele está fornecendo. O síndico, a responsabilidade dele perante a Justiça do Trabalho é secundária. Primeiro, sempre vai ser cobrado o condomínio e depois os condôminos. Essa dúvida em relação ao síndico, na Justiça do Trabalho, ela é secundária, e aí essa questão parte mais possível. O condomínio entrar com uma ação de regresso contra o síndico, cobrando esse tipo de postura e procedimento que ele tinha que ter seguido. E aí eu puxo para mim, Lucas, desculpa, só para finalizar, e aí eu puxo para mim porque a gente vai de novo para aquela situação da atribuição. O síndico tem atribuições, a partir do momento que ele extrapola as atribuições dele, principalmente com relação à questão trabalhista, existe a assunção de uma responsabilidade, além daquele limite de responsabilidade que é a dele, o condomínio pode sim pleitear uma ação de regresso contra ele pelo prejuízo trabalhista que o condomínio sofreu, de repente pela questão do EPI. Mas também a questão da terceirizada, a terceirizada também, acho que a pergunta também do Dr. Lucas, se a terceirizada ela tem a responsabilidade do EPI, se existe alguma solidariedade do síndico ou do condomínio nessa relação. Não, na Justiça do Trabalho, via de regra, a responsabilidade do condomínio sempre vai ser subsidiária, tá? Se você contratou uma mão de obra através da empresa terceirizada, é a obrigação deles fornecer treinamento e EPI. Na Justiça do Trabalho, isso vai ser cobrado de forma direta para a terceirizada e subsidiariamente o condomínio, tá? Perfeito. Ótimo. Obrigado, viu, doutores? Muito bem esclarecido. Vamos tomar o nosso lanchinho, 5 minutinhos. A doutora Carolina tem bastante coisa para passar. Então, vamos lá. Quando um condomínio, tá, uma empresa também, de um modo geral, vai contratar uma empresa terceirizada, é muito importante que ele faça uma pesquisa sobre essa empresa. Então, como que ele pode fazer essa pesquisa? Ele pode fazer uma pesquisa de uma certidão de ações trabalhistas, uma certidão de tributos fiscais, de ações cíveis, ele pode pedir também documentações como o contrato social da empresa, para verificar quanto tempo ela tem de mercado, como que ela tem o que ela adota de procedimento interno com os funcionários, na hora da contratação, na hora da demissão, para fiscalizar esse contrato, porque eu não vou poder fiscalizar de forma direta, eles que vão. Então, como que eles vão executar isso? Quais os treinamentos que eles fornecem, se eles fazem os exames periódicos, se eles fazem treinamentos de reciclagem. Então, é muito importante fazer toda essa pesquisa. Mas, além dessa pesquisa, tá, da empresa, o que eu sempre falo? Pesquisa dos sócios. É muito importante pesquisar os sócios. Eu vou trazer aqui um caso prático sobre essa questão. Temos um cliente que fez a contratação de uma empresa, pediu toda a documentação pertinente da empresa, fez certo. Só que não pediu de quem? Dos sócios. Essa empresa, ela tinha 3 sócios, diminuiu para 2 e depois mudou. E não informou nada para o condomínio. Então, é importante que o condomínio também faça esse acompanhamento e peça sempre quando houver uma alteração contratual, para pedir, inclusive, as pesquisas pertinentes ao novo sócio, né, se entrar algum novo sócio. A empresa, até então, continuou a prestação de serviços durante o período aí de mais ou menos uns 2 anos, né, continuou nenhum tipo de problema. Um belo dia, sem mais, sem menos, a empresa fechou as portas, não pagou nada e sumiu. Simplesmente sumiu. Entrou algumas ações trabalhistas, né, contra a empresa e contra o condomínio. A empresa, claro, rebel. E o que nós descobrimos no decorrer dessas ações? Que o atual sócio, ele é procurado pela justiça criminal. Ele sequer fazia parte das negociações da empresa. Os últimos 2 sócios, na verdade, são marido e mulher. Só que eles não têm a formalização da união deles. Então, foi difícil até encontrar isso. Foi um trabalho, assim, muito minucioso que a gente realizou para encontrar os verdadeiros sócios da empresa.
e nós descobrimos, tá, que eles sempre realizaram todas as negociações da empresa. O atual sócio nunca participou de nada, nunca. O famoso laranja, tá? Foi o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Claro, ainda está em andamento, estamos tentando reverter a situação, porque nós descobrimos os verdadeiros sócios e estamos tentando responsabilizar os verdadeiros sócios, inclusive. E tem alguns juízes que estão aceitando muito bem essa questão, né? Tanto que estão fazendo as intimações. Só que, se a gente não tivesse realizado esse trabalho, o passivo da empresa está em torno de 100 mil. E ela pagou a empresa, ela quitou todas as obrigações. Então, corre risco de pagar 2 vezes. Então, sempre que for contratar uma empresa terceirizada, façam as pesquisas pertinentes a ela, passado dela, tá? Eventuais ações que elas tenham, tá? Em relação à ação trabalhista, vamos supor, apresentou a certidão trabalhista e ali tem algumas ações. Faça, sim, um monitoramento. Quais são os principais pedidos trabalhistas contra essa empresa? Hora extra? Pagamento de salário menor que o piso? Então, é importante fazer esse mapeamento para a gente entender a idoneidade da empresa perante o mercado e perante os funcionários. Por quê? Nós respondemos por eles, tá? E, principalmente, dos sócios. Sempre façam pesquisas dos sócios. É muito importante, tá bom? Aqui eu cito como exemplo também, pedir cartas de referências, né, de outros clientes, e os treinamentos, né, pedir o tipo de treinamento, né, conteúdo programático, que a gente costuma dizer, dos treinamentos passados para os funcionários, tá? Tornamos aqui, apresentar as medidas adotadas para a supervisão dos funcionários, assim como as certidões negativas de débitos trabalhistas e das ações em andamento na Justiça do Trabalho, certificado dos últimos treinamentos, ou o nome da empresa responsável pelos treinamentos, o famoso PGR, que era o antigo PPRA, tá? E políticas internas. Isso é importante, porque a empresa, ela precisa, muito embora o condomínio tenha que ter, tá? PGR, PCMSO, LTCAT, é importante que a empresa terceirizada também forneça. Mapear os riscos, verificar os EPIs que ela tem que fornecer, os treinamentos que ela tem que fornecer, e aí sim apresentar para o condomínio. E tem que ser específico do condomínio, tá? Tem empresa terceirizada que faz um geral, apresenta para todos os condomínios. Não, cada condomínio é um condomínio, tá? Aí aqui eu estou colocando alguns exemplos, tá, de documentos, porque é bastante documento, por isso que eu falo, é importante fazer um trabalho em conjunto com a assessoria jurídica, tá? Administração, síndico, assessoria jurídica é um trabalho que é importante fazer de forma conjunta, tá? Contrato social e as suas alterações, devidamente registrados, isso é importante. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né, e observar o KNAI da empresa, para ver se ela realmente é apta a estar fornecendo aquele serviço. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, aqui a gente já vai entrar na parte dos tributos, se é uma empresa que deve para o fisco. Também temos aqui débitos municipais, estaduais e federais, da empresa e dos sócios, e sempre incluam os sócios. Prova de regularidade relativa ao INSS e FGTS. Gente, FGTS é principal. Rescisão é pacificado no TST. Empresa não paga fundo de garantia, enseja, rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, é importante a gente saber se eles estão fazendo os depósitos fundiários de forma correta e de acordo com a lei, no prazo. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, se for o caso. Outro documento que muita gente não pede, balanço patrimonial e declaração de imposto de renda para poder avaliar a situação financeira da empresa, verificar como está a liquidez dela, como está a questão do endividamento. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Relação dos clientes
para consulta dos serviços oferecidos. Tem muita empresa terceirizada que só tem um cliente, esse cliente pode ser você. Certificado de qualidade, se for o caso também. E aqui eu trago algumas sugestões pontuais, porque um contrato não é copia e cola, não é modelo do Google. O contrato ele é moldado de acordo com a necessidade do contratante e do contratado. É um acordo que está sendo realizado. Então, a gente precisa entender que contrato não é copia e cola, contrato não existe um padrão. Você tem que moldar de acordo com as necessidades das duas partes. Então, aqui, eu trouxe uma sugestão, tá? De como que pode ser feita uma cláusula com essas empresas, porque, via de regra, eles têm que fornecer mensalmente toda essa documentação para vocês. Ah, mas é muita coisa. Sim, é muita coisa, mas é a forma que você tem para fiscalizar, né? Porque você pesquisou toda a empresa e os sócios no começo antes da contratação. Ok, você cumpriu a sua obrigação de verificar que a empresa ela é idônea. Só que no decorrer da relação contratual, ela se permanece idônea? Ela começou a adquirir dívida? Ela está cumprindo as obrigações dela como empregadora? Então, é importante ter essa fiscalização para não cairmos na culpa invigilando na Justiça do Trabalho. Todos os meses eles têm que fornecer. Por que eles não fornecem? Porque não está previsto em contrato. Porque a administradora ou o síndico, quem quer que faça a gestão, não cobra mensalmente e tem que cobrar. Então, para também não ter mais essa questão para o condomínio e não depender de administradora, eu parto do princípio, eu parto da seguinte premissa: não dependa dos outros. Eu não gosto de depender dos outros. Só que eu também tenho muita coisa para fazer. Então, preciso me resguardar para não ter nenhum tipo de prejuízo lá na frente. Então, aqui eu trouxe uma sugestão que a gente fala exatamente isso, tá? Apresentar mensalmente, independentemente de solicitação da contratante, já estou eximindo a minha responsabilidade de ficar cobrando, a comprovação de regularidade dos pagamentos trabalhistas, previdenciários, fundiários e fiscais, a exemplo dos documentos abaixo relacionados, sem limitar, ficando assegurada a contratante na hipótese de recusa ou falta de exibição desses documentos e comprovantes, o direito de reter o pagamento de quaisquer faturas da contratada, até que esta cumpra a obrigação, autorizando-se expressamente a compensar em favor da contratante os valores retidos, caso não seja cumprida a obrigação no prazo de até 1 mês do início do descumprimento, sem prejuízo de restar reconhecido a critério da contratante o inadimplemento e rescisão contratual por culpa da contratada. E aqui a gente traz os documentos que ele tem que trazer mensalmente, tá? Isso aqui é um exemplo. Então, por que isso? Como a súmula 331, ela já me imputa a responsabilidade subsidiária, eu preciso me resguardar. Eu preciso amenizar o meu prejuízo. Como que eu vou amenizar meu prejuízo? Retendo o valor. Mas por que eu vou reter o valor? Também não é o meu bel prazer, né? Eu não vou reter assim de forma indiscriminada. Eu vou reter porque ele não me comprovou que fez o pagamento. Se ele não fez o pagamento, eu vou ter que pagar perante a Justiça do Trabalho. Então, o que é melhor eu fazer? Reter o valor e garantir o direito do trabalhador e minimizar o meu prejuízo, ou eu deixar a bel prazer da empresa? Então, é importante que o condomínio faça essa resguarda contratual. Tem um outro aqui também. A contratada assume de forma unilateral a responsabilidade por todo e qualquer eventual processo, de qualquer natureza, seja cível ou reclamação trabalhista, ou qualquer outro que for intentado contra a contratante por empregados e prepostos da contratada, ou por terceiros envolvidos na execução dos serviços da contratada, ou ainda por terceiros em razão de atos praticados pela contratada, relacionado direta ou indiretamente com este contrato ou seus aditivos, obrigando-se a envidar todos os esforços para excluir a contratante da lide e ainda assumindo integral responsabilidade pelo pagamento de eventual condenação
e de quaisquer quantias que a contratante despender com a sua defesa, incluindo, mas não se limitando, custas e despesas processuais, perícias, honorários advocatícios de sucumbência e contratuais, sem prejuízo de ainda responder a contratada por eventuais perdas e danos. O que eu trago aqui? A Justiça do Trabalho não vai me isentar da minha responsabilidade subsidiária, isso é um fato, tá? Mesmo eu provando que eu fiscalizei o contrato, não vai me isentar. Eu preciso me resguardar. Eu vou depender da defesa da empresa terceirizada que não cumpriu as obrigações com os funcionários? Não, eu vou contratar o meu advogado. Só que a culpa não foi minha, a culpa foi sua, então você vai pagar. Você vai pagar os honorários contratuais do meu advogado, os de sucumbência do advogado do reclamante, porque agora tem honorário de sucumbência na Justiça do Trabalho, então vai arcar, além de toda e qualquer despesa em relação a esse processo. Isso aqui também me resguarda para uma ação de regresso. Se eu tiver que pagar qualquer coisa na Justiça do Trabalho, posso aqui entrar com uma ação de regresso tranquilamente, tá bom? E cobrar tudo isso. Perícia, que nem o meu cliente que eu trouxe aqui no bloco anterior, da perícia. Ele tem os laudos, e ele que foi atrás do assistente técnico, porque a primeira reclamada não ia contratar. Eu falei, contrate, perícia, sempre chame um assistente técnico. Não deixa pela primeira reclamada. Contrate, na dúvida, contrate. Se resguarda, é importante um assistente técnico acompanhando a perícia, sim, tá? E a primeira reclamada vai fazer o pagamento, tá? Outra cláusula. A contratada autoriza a contratante a reter qualquer importância que lhe for devida, caso a contratante tenha que desembolsar valores para saldar débitos de qualquer natureza de responsabilidade da contratada. Aqui a gente não foca só no trabalhista, tá? A gente está falando de fiscal, municipal. As partes estabelecem de comum acordo que a contratante poderá, além de reter, conforme a cláusula supra, realizar a compensação de qualquer importância que a contratada seja obrigada a pagar à contratante, inclusive, mas não se limitando, aos casos de condenação ou acordo judicial, assim como em relação às obrigações contratuais estipuladas entre as partes. Tá? Mais uma cláusula aqui para reter valores em eventual acordo trabalhista que tenha que ser executado. O que não é incomum, lembrando que hoje os débitos trabalhistas, eles são atualizados pela Selic. Então, às vezes, é melhor a gente já fechar um acordo, evitar um prejuízo maior lá na frente, porque sabe que a primeira reclamada não vai pagar agora, e cobrar lá na frente. Então, aqui, resumindo, análise da reputação da empresa prestadora de serviços e a fiscalização de prestação de serviços de uma empresa terceirizada são essenciais para garantir a qualidade, a conformidade e a eficiência dos serviços contratados, sempre desconfiando de empresas que apresentam preços muito baixos e muito benefícios para o condomínio, devendo prevalecer sempre o bom senso do contratante. O famoso barato sai caro, desconfia. O que está muito barato, você desconfia. Por quê? Se você está vendo que não está crível o valor para fazer o pagamento de um salário, de um eventual adicional de insalubridade, de periculosidade, por exemplo, por conta de um gerador, que você já sabe que tem que fazer o pagamento, desconfia. Tá? Aí aqui os principais riscos trabalhistas nos condomínios, tá? Então, tentei fazer de forma bem resumida os principais riscos, tá? Tanto na contratação orgânica, quanto na organização ou na contratação terceirizada, tá? Então, aqui eu estou falando de acidente nas áreas comuns, queda em escada, elevador, corredor e áreas de lazer, lesões durante a manutenção de instalação e equipamentos, fiscalização inadequada de prestadores de serviço, contratação de empresas terceirizadas sem devida verificação de documentação e regularidade trabalhista. Aqui entra a questão do FGTS, que eu tinha citado, é um exemplo. Exposição a produtos químicos, riscos associados ao manuseio de produtos de limpeza e manutenção,
Entramos aqui também no mapeamento de risco pelo PGR, PCMSO e LTCAT, e fornecimento de EPI, o famoso adicional de insalubridade. Falta de capacitação e treinamento, funcionários sem treinamento adequado para suas funções, aumentando o risco de acidente. E não somente isso, tá? Vou dar um outro exemplo aqui, controlador de acesso, porteiro. Se ele não tem o devido treinamento, ele está colocando o condomínio inteiro em risco. Já tivemos caso do porteiro fechar o portão em cima de um carro. Então, acontece. Não cumprimento, por isso que, até voltando à sua questão, por isso que eu falo, é importante mandar um regulamento e uma convenção para a empresa terceirizada para ela fazer esse tipo de treinamento, porque, veja, a partir do momento que você contrata uma empresa terceirizada, você acredita que está contratando o quê? Uma empresa especializada e que tem a expertise, só que cada condomínio tem a sua especificidade, então eles precisam sim fornecer o treinamento. Não estou falando de um treinamento de um mês, mas eles precisam mostrar para os funcionários como que eles vão executar os serviços. Até mesmo porque os equipamentos, por exemplo, de uma portaria é diferente de um outro condomínio. Então, alguém tem que estar lá para explicar e treinar. Isso é um fato. Mas não pode ser eu, tem que ser a empresa. A maior empresa de terceirizada, mas tá em todos os shoppings de São Paulo, por exemplo, e tal. E só que aí acontece aqui no transporte, talvez assim, a orientação no shopping é diferente, vai colocar no mesmo prédio. E aí, em nenhum momento, a empresa requereu da gente, de alguma forma, o regulamento, a convenção, coisa do tipo. E aí a gente fica nesse embate, porque o síndico profissional fala, não temos que treinar nada. E, ao mesmo tempo, a empresa nunca pediu isso daí. E aí, os caras que vão lá, às vezes eles não sabem ainda não tem como fazer. E é por isso que essa questão era importante. Para fazer alguma reunião com a empresa, alguma coisa para a hora, você tem que preparar um treinamento para todo mundo participar. E senão a gente pode deixar um contato, mesmo sendo a maior empresa do mercado. Perfeito. Trazendo até aqui a situação exposta em sala. Um condomínio, ele fez a contratação de uma empresa terceirizada que tem muitos profissionais em shoppings, e hoje está em condomínios. Só que eles não fornecem, eles nunca pediram nenhum regimento, nenhuma norma interna do condomínio para treinar os funcionários, e o síndico profissional informa que ele que não é obrigação do síndico ou do condomínio fornecer o treinamento. E aqui a gente entra na questão contratual. Antes de assinar qualquer contrato, por isso que eu falo, não é padrão, é moldar o contrato, modelar de acordo com as necessidades do condomínio e falar, olha, eu preciso desse treinamento específico, tá? Então, sugiro que sente com o síndico profissional, converse com ele para tentar fazer um aditivo para que seja fornecido esse treinamento dos funcionários, porque já está dando problema e isso pode gerar eventuais prejuízos muito maiores. Então, se já detectou que tem um problema, é um aditivo, não precisa mandar a empresa embora, se for ainda uma empresa idônea, não precisa mandar embora, é tudo uma questão de sentar, conversar e negociar. Sim. Porque a empresa terceirizada, elas não costumam pedir, tá? Elas não costumam, porque nunca foi cobrado. Posso, tranquilamente, aqui 95% dos contratantes pedem esse tipo de treinamento. Então, eles não cobram, tá? Não é, por isso que essa atitude deles não é incomum, porque não é usual esse tipo de pedido, tá? Não cumprimento das normas de segurança, que é a ausência de sinalizações, EPIs e medidas preventivas, voltamos até para a questão do treinamento. Problemas ergonômicos, né? Má postura de trabalho, falta de mobiliário ergonômico, levando a problemas de saúde entre os funcionários. Aqui, também, mais uma vez, PGR, PCMSO, LTCAT, é importante fazer esse mapeamento de riscos, porque isso pode gerar no funcionário, seja ele terceirizado ou não, uma doença ocupacional. E aí pode ensejar, inclusive, não apenas indenização, mas numa pensão mensal, vitalícia, e aí o prejuízo é muito maior.
Assédio e discriminação, ambiente de trabalho propenso a situações de assédio moral, discriminação ou conflitos interpessoais. E aqui vou adicionar o assédio sexual, que infelizmente não está sendo incomum. Infelizmente, em pleno século XXI, estamos tendo muitos problemas com isso. Horas extras e jornadas excessivas, falta de controle sobre horas extras e jornadas, podendo levar processos por descumprimento da legislação trabalhista. Batemos bastante nessa tecla da escala 12 por 36, por exemplo, tem que observar, tá? Hora extra não pode ser executada por qualquer escala, é importante analisar isso. Falta de documentação adequada, ausência de contrato de trabalho, registro de ponto e outros documentos necessários. Contrato de trabalho também é mal redigido, também. Canso de ver, famoso copia e cola, tá? Tem que adequar. E hoje, o contrato de trabalho não é mais que nem lá no início da CLT, nos anos 40. Hoje a gente já está falando de LGPD, de privacidade. Então, tem sim que adequar o contrato de trabalho e as empresas terceirizadas também. Descumprimento de normas regulamentadoras, não atendimento às normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho, e a famosa responsabilidade subsidiária, tá? Súmula 331 do TST. Se a empresa terceirizada não cumprir as suas obrigações trabalhistas, o condomínio pode ser chamado a arcar com esses custos, caso a empresa não possua recursos para fazê-lo. Isso significa que o condomínio poderá ser responsável por pagar salários atrasados, benefícios ou indenizações trabalhistas, tá? Vou trazer algumas jurisprudências, tá? De forma muito rápida e tentar trazer casos aqui práticos para que possam assimilar melhor essas questões. E eu falo até por mim, eu absorvo muito mais com caso prático. Tá? Então, aqui a gente tem a súmula 331, tá? Então, o que eu estou focando aqui? O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Responsabilidade subsidiária. Veja, uma ação trabalhista. O funcionário terceirizado, ele está entrando com uma ação contra a primeira reclamada, que é o verdadeiro empregador, e contra dois condomínios, tá? Em um condomínio ele trabalhou 6 meses, e na terceira reclamada, trabalhou os 6 meses finais do contrato. Só que ele só está pedindo pagamento de verbas rescisórias e horas extras, durante todo o pacto laboral. Qual que vai ser a responsabilidade de cada condomínio, caso a primeira reclamada suma? Da segunda reclamada, como ele trabalhou os 6 primeiros meses no condomínio, na segunda reclamada, essa reclamada só vai responder e pagar pelas horas extras. Só que nos 6 últimos meses de contrato, quem vai ficar com toda a responsabilidade das horas extras daquele período e das verbas rescisórias, sozinha, o terceiro condomínio, ou a terceira reclamada, o segundo condomínio. Então, por isso que eu falo, é importante fiscalizar, sim. Olha o prejuízo. Se nesse tipo de ação que é comum de pagamento de verba rescisória, responde a última reclamada, o último local que ele prestou serviço. Tá? Ah, mas se tiver mais de um empregador, ele fica uma semana aqui, uma semana ali, aí vai ficar pela primeira reclamada, porque é impossível praticamente, tem isso, né, o prestador de serviço, por exemplo, o folguista, que ele não tem um posto fixo, tá? E aí a justiça entende, primeira reclamada não tem como você denominar um responsável subsidiário. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. É a limitação, tá? Então, vejam, no exemplo que eu trouxe, o primeiro condomínio vai ficar responsável apenas pelas horas extras daqueles 6 primeiros meses. O segundo, pelas horas extras dos 6 meses finais da contratação, além das verbas rescisórias. E aqui eu trago algumas outras jurisprudências, eu destaquei para ficar até mais fácil para a gente ir direto. Mais uma vez, isso aqui é uma jurisprudência do TST,
responsabilizando subsidiariamente o condomínio, tá? Pacificado, gente, não tem o que falar, só para consolidar. Não há como afastar, isso aqui é o TRT2, hein, aqui de São Paulo. Não há como afastar a responsabilidade subsidiária do condomínio para o período reconhecido. A empresa tomadora de serviços, condomínio, assumiu o risco da contratação e incorreu em culpa invigilando por não ter zelado pelo cumprimento da legislação trabalhista e culpa ineligendo pela escolha da empresa fornecedora de mão de obra. Por isso que eu falo, não tem como escapar da responsabilidade subsidiária. Cabe a nós amenizar os prejuízos. Aí esse aqui é do TRT15. O nosso colega trouxe uma questão. A licitude da terceirização dos serviços não afasta a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço pelos créditos trabalhistas devidos ao empregado decorrente da culpa ineligendo e invigilando. A responsabilidade subsidiária alcança todas as obrigações inadimplidas pelo prestador de serviços, inclusive as verbas rescisórias e as multas dos artigos 467 e 477, parágrafo 8º da CLT. Muita gente me pergunta isso. Eu sou obrigada a pagar as multas seletistas pelo não pagamento de verba rescisória? Sim, tem que pagar. A responsabilidade subsidiária se estende a todas as verbas devidas em razão do contrato laboral, inclusive as de natureza fiscal e previdenciária. Olha a importância das certidões de débitos fiscais, previdenciários, fundiários. Porque a tomadora, como entende o TST? A tomadora se beneficiou da prestação de trabalho da autora, devendo arcar com a responsabilidade subsidiária sobre a totalidade da condenação. A responsabilidade subsidiária do tomador há de ser limitada ao período em que utilizou os serviços do trabalhador. Então, é importante que toda defesa tenha esse pedido de limitação da condenação ao período trabalhado, tá? Tem que observar isso. O condomínio equipara-se a empregador, tá? Esse aqui é do TST. Responde pela rigidez física e moral de seus empregados em ambiente de trabalho. E o condômino agressor está na posição de empregador. Quiserem tirar foto, fica à vontade. Eu sei, precisa. O condomínio responde diretamente pelos atos praticados pelo condômino, observado o direito de regresso, aquilo que a gente falou no começo da aula, previsto no artigo 934 do Código Civil, e, consequentemente, na presente hipótese, não há que falar em competência da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, equipara o condômino a empregador, vai condenar, e aí cabe ao síndico entrar com a ação de regresso. Tá? E acabamos a apresentação em relação à responsabilidade subsidiária, e agora eu abro para perguntas, se der um tempo. Tem tempo? Tem 5 minutos? Alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa esclarecer? A regresso da relação do condomínio ser responsável, ter o passivo, né? Cabe a ação de regresso para a empresa de assinatura, por exemplo? Cabe também. E a administradora? Também, cabe ação de regresso. Tudo vai depender da relação contratual e o que foi estabelecido no contrato. Perdão, gente, me perdoem. A ação de regresso, ela cabe contra a empresa de sindicatura e contra a administradora? Sim, mas vai depender, como sempre no direito, vai depender do que está estabelecido em contrato. Por isso que o contrato ele tem que ser muito bem elaborado, para resguardar o contratante desse tipo de conduta. Mais uma? Não, aproveita. Da garagem, a empresa terceirizada é responsável. Vamos lá.
o síndico ou a administradora, como que ela é responsabilizada em caso de um assalto na porta do condomínio, no portão, e a empresa terceirizada. Para a Justiça do Trabalho, eu vejo isso mais como uma questão civil, tá? Nem como uma questão trabalhista. A empresa terceirizada, ela tem a obrigação, claro, de fazer a prestação de serviços, mas tudo vai depender muito do contexto. E aí eu trago, isso que eu ia falar, até vou trazer para o doutor Tiago, porque vai depender do contexto. Pega o outro microfone, já até tirei. O pessoal de casa tá me ouvindo? Licença, cara. Toda. Eu vejo o pessoal aqui. Fala alguém de casa comigo, sou carente. Então vou responder a pergunta da colega. Pergunta da doutora Bianca pra gente. Pessoal, doutores, se eventualmente existe um assalto na frente do condomínio, o condomínio ou a terceirizada é responsável por o que acontecer com a pessoa? E eu digo que não. Obviamente, o condomínio ele tem algumas responsabilidades porque acontece fora da área comum do condomínio, das suas cancelas. Mas, eventualmente, o que acontece na rua não é responsabilidade do condomínio e da terceirizada. A terceirizada, em regra, pelo contrato dela, ela tem a necessidade e obrigatoriedade de observar o que acontece daqui para dentro. E ainda assim, a gente não pode responsabilizar nem o síndico nem a terceirizada pelo roubo ou furto que aconteça dentro da área condominial. Questões de fora, esquece, o condomínio não assume, até porque seria assumir o papel, de repente, do ente público, que é de observar e vigiar os asseios, os passeios que tem na rua. A partir do momento que o condomínio assumir isso, a gente vai muito ao encontro do que o Ale trocou de ideia com a gente. Eu vou contratar uma empresa, que às vezes ela pode ter algum tipo de atividade que foge do escopo, e se fugir do escopo, a responsabilidade é assumida pelo condomínio ou pelo síndico. Então não tem essa responsabilidade. Legal? Pessoal, a gente está chegando no finalzinho da nossa aula, eu vou fazer o inverso, vou abrir para o pessoal primeiro de casa, e vocês que estão aqui se ferraram, que vocês vão ficar comigo até mais tarde hoje. E aí deixa o pessoal de casa perguntar para que a gente consiga liberar eles, e aí vocês perguntam, mas lembrando que amanhã a gente vai dar continuidade da nossa aula de hoje, que é falar sobre questões tributárias em condomínio, que estava faltando, e o E-Social também, eu acho que tinha um outro tema que era para finalizar hoje, mas não percam, amanhã vai dar tempo da gente falar. Pessoal de casa, fala comigo. Se não falar, eu vou dispensar vocês e vou deixar as perguntas só aqui da sala. Fala comigo, gente. Enquanto as pessoas de casa não levantam a mão, a próxima pergunta aqui do presencial. O Du, aproveita que eles estão conversando. Du, vai, levanta a mão. Não comete falta o objetivo comunicar com o computador essas transparências diárias. Eu acho que isso é importante. Tá. E as pessoas acontece muito no Natal, porque também você comunicar um pouco mais sobre a situação. Se o condomínio não tiver tudo, embarcar na nossa sociedade social, então pode ir no patrimônio individual. Pergunta do nosso colega aqui na sala. Posso fazer a pergunta? Você solta a resposta. Tá bom, pode fazer a pergunta. Pergunta do Eduardo aqui. Depois eu vou passar o microfone para vocês, tá? Para ficar mais fácil. Pergunta do Eduardo. Primeiro, ele gostaria de fazer uma ressalva e entender essa questão da responsabilidade, até da possibilidade dos auxiliares do corpo diretivo do condomínio, né, dos conselheiros, em poder transmitir a informação de que algumas práticas que extrapolam os limites de responsabilidade no âmbito do trabalho prejudicam os condomínios. Então, até onde os conselheiros não podem também serem canais de comunicação com os moradores para que isso aconteça. Pergunta de número 2. Se o condomínio não tem dinheiro para pagar, eventualmente, uma ação trabalhista, qual vai ser o procedimento a ser adotado? Eu antecipo que já pagou dívida sem dinheiro já? Quando bate na porta e você está sem bufunfa? Você tem cara de quem nunca pegou um trem na vida, viu, Du? É uma cara boa. Pegou um CPTM ali balançando e tal. Eu quero saber. Mas a doutora Carolina vai responder para a gente, por favor. Tá, em relação ao corpo diretivo, mais uma vez, perante a Justiça do Trabalho, não vai ter essa responsabilização direta, vai ser mais uma questão do âmbito civil mesmo, tá? Agora, a responsabilização dos condôminos, como ele é equiparado a empregador, vai atingir os bens dele pessoais. Então, bloqueio de conta, carro, casa, mas é bem de família. Então, você foi equiparado ao empregador, acaba atingindo.
Então, por isso que é importante ter essa comunicação com os moradores, delinear muito bem diretrizes, estabelecimentos, essas normas. E, assim, a importância da educação, né? É uma questão de educação. É inadmissível esse tipo de tratamento, independente de quem seja a pessoa. Estava conversando isso com o doutor Tiago hoje, antes de começar a aula. Respeito é para toda e qualquer pessoa e ponto final. Isso tem que entrar na cabeça deles. Tem gente que é difícil? Com certeza. Então, que essa pessoa arque com os pagamentos, mas que deixe claro também os outros moradores que podem, aí sim, fiscalizar uns aos outros, porque são moradores, e também vai atingir eles, a questão da educação, né? A questão do bom trato ao prestador de serviço, ao funcionário. Então, porque eles podem ser atingidos os bens pessoais. Ele é equiparado a empregador, ponto. Não tem como. Respondo mais alguma dúvida? Se tem alguém com a mãozinha levantada no nosso virtual, por favor. Tem? Não. Então é isso, gente. Vou mandar um tchau para o pessoal. Então, quero agradecer a presença de todos, tá? Me perdoem se eu não olhei muito para a câmera, peço desculpas desde já. Eu fico mais tímida olhando para a câmera do que olhando para o presencial. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, pode entrar direto em contato com o Dr. Tiago, tá? Quem precisar de um e-mail, confesso para você que as minhas redes sociais eu estou reformulando, então, por enquanto não me encontram, mas pode falar direto com o Dr. Tiago nas redes sociais do escritório, tá? Que eu atendo também. Deixo o meu e-mail para quem quiser, que é o kalkmin@nardesbadaró.add.br. Eu respondo as dúvidas de vocês. É K mesmo. KALQUIMIN de navio, @nardesbadaró.adb.br. Respondo todas as dúvidas com o maior prazer, tá bom? Então é isso. Obrigada, gente.